Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 3 de novembro. O presidente Lula voltou a defender hoje que o governo faça investimentos e disse que dinheiro bom é dinheiro transformado em obra. A declaração ocorreu em reunião com ministros da área de infraestrutura no Palácio do Planalto. A fala do presidente ocorre em meio a uma discussão envolvendo a meta fiscal do governo para o ano que vem. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que estava na reunião desta sexta-feira, defende a meta de zerar o déficit das contas públicas em 2024. Já a ala política do governo defende uma meta com déficit de até 0,5% para evitar cortes de gastos em ano de eleições municipais. O próprio presidente já afirmou que a meta de déficit zero dificilmente será alcançada no ano que vem. E o Copom fez nova redução de 0,5 ponto percentual na taxa de juros da economia, além de sinalizar cortes de mesma magnitude nas próximas reuniões. O Comitê de Política Monetária anunciou mais um corte de 0,5 ponto percentual da taxa básica de juros, a Selic, para 12,25% ao ano. A decisão já era esperada pela maior parte dos economistas do mercado financeiro. Com essa, que foi a terceira redução seguida por parte do Banco Central do Brasil, a taxa chega ao seu menor patamar desde maio de 2022, quando estava em 11,75% ao ano. O Copom informou que foi considerado o processo de desinflação, os cenários econômicos avaliados no Brasil e no exterior e o balanço de riscos. Reforçou ainda que deve haver mais redução dos juros da mesma magnitude nas próximas reuniões. Apesar disso, foi feito um alerta para um ambiente externo adverso. A inflação mundial está persistente e tende a exigir maior aperto monetário pelos bancos centrais. Em relação ao conflito no Oriente Médio, a principal preocupação é sobre o aumento do preço do petróleo, já que a região é uma das mais importantes produtoras e exportadoras da commodity do mundo. O Comitê do Banco Central lembra que a alta do petróleo tem como consequência a elevação do preço dos produtos derivados, como a gasolina e o diesel, afetando diretamente a inflação. A massa de rendimento salarial paga aos trabalhadores brasileiros cresceu no terceiro trimestre deste ano. Segundo o IBGE, o resultado atingiu o maior valor da história. A massa de rendimento salarial paga aos trabalhadores brasileiros cresceu de novo e fechou o terceiro trimestre deste ano em 293 bilhões de reais. O valor renova o maior patamar da série histórica, iniciada em 2012. O resultado recorde, apurado pelo IBGE, acompanha a evolução do rendimento médio dos trabalhadores, que finalizou o período em R$ 2.982, uma alta de 1,7% em relação ao trimestre encerrado em junho. A remuneração é a maior desde março de 2021. De acordo com o IBGE, os dados refletem a expansão da população ocupada, que também figura no maior nível da série histórica, com 99.800.000 profissionais. A alta da massa de rendimento pode ter influência da maior participação de trabalhadores formais no mercado de trabalho, que tem, em média, rendimentos maiores. Na comparação com o terceiro trimestre de 2022, a massa salarial evoluiu 5%, o equivalente a um acréscimo de 14 bilhões de reais. A evolução salarial dos trabalhadores no terceiro trimestre foi puxada pelo aumento das remunerações médias pagas pela indústria e administração pública. As demais atividades não apresentaram variações significativas. Nas comparações com o mesmo período do ano passado, todas as posições apresentaram aumento salarial, com destaque para o setor de alojamento e alimentação, com alta de 12,3%. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, chegou hoje a Israel para pedir medidas concretas na proteção dos civis na faixa de Gaza. Mas, no discurso, ele também reiterou que o Estado hebreu tem o direito e a obrigação de se defender. O secretário de Estado americano pediu medidas concretas na proteção dos civis na faixa de Gaza, que enfrenta bombardeios incessantes israelenses desde o ataque letal do grupo extremista em 7 de outubro. Mas também voltou a dizer que Israel tem o direito de se defender.
Estamos aqui como estivemos e vamos continuar em solidariedade com Israel. Permanecemos firmes na proposição de que Israel não tem apenas o direito, mas a obrigação de se defender e de fazer todo o possível para garantir que este 7 de outubro nunca mais poderá acontecer. O desembarque de Blinken em Tel Aviv aconteceu poucas horas depois de Israel anunciar um cerco total à cidade de Gaza. Um incêndio na Espanha, agravado por ventos muito fortes, atingiu o leste do país. Mais de 800 pessoas tiveram de deixar as suas casas. Um grande incêndio causa destruição no leste da Espanha. As chamas começaram na véspera perto da cidade de Montechelvo, na região costeira de Valência, e já devastou entre 1.000 e 1.400 hectares, segundo os serviços de emergência. Cerca de 200 bombeiros e 3 aviões-tanque foram mobilizados para tentar controlar o fogo, mas rajadas de vento de até 120 km por hora dificultam o trabalho. Entre 800 e 850 pessoas tiveram que ser retiradas da região. O governo regional de Valência pediu que as pessoas fiquem em casa e evitem áreas com árvores e construções. A Espanha também é atingida pela tempestade Ciarán, que já deixou vários mortos na sua passagem por países europeus. O Japão iniciou na última quinta-feira a terceira fase do despejo no mar de águas residuais tratadas da central nuclear de Fukushima. O processo deve durar pouco mais de 2 semanas. Responsável pela operação, a empresa TEPCO disse que começou a liberar 7.800 toneladas de água, em um processo que deve ser concluído nos próximos 17 dias. O despejo gradual do equivalente a 540 piscinas olímpicas, ou 1.340.000 toneladas de água residual, teve início no último dia 24 de agosto e fez com que China e Rússia banissem os frutos do mar provenientes do Japão. A proibição chinesa prejudicou particularmente os pescadores da região norte da ilha de Hokkaido, a cerca de 500 quilômetros de Fukushima. O governo japonês, que recebeu o apoio da Agência Internacional de Energia Atômica e de vários países ricos, garante que a água lançada no oceano não representa riscos à saúde. Em um dos piores desastres radioativos, a central nuclear de Fukushima ficou destruída em março de 2011 por um terremoto seguido de um tsunami, em uma tragédia que matou cerca de 18.000 pessoas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu uma resposta unida, sustentada e global frente aos riscos da inteligência artificial durante a primeira cúpula mundial organizada sobre o tema no Reino Unido. E o dono da Tesla, Elon Musk, projetou que a inteligência artificial poderá levar a uma era de abundância, mas, ao mesmo tempo, alertou contra robôs humanoides. Líderes globais se reuniram no Reino Unido para discutir os riscos causados pelo acesso sem controle à inteligência artificial. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu nesta quinta-feira uma resposta unida, sustentada e global frente aos riscos dessa tecnologia. Essa foi a primeira cúpula mundial organizada sobre o tema no Reino Unido. Para Guterres, os princípios de governança da inteligência artificial devem estar fundamentados na Carta das Nações Unidas e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Centenas de especialistas, ministros e empresários participaram do evento em Bletchley Park, perto de Londres. Estados Unidos, China, União Europeia, juntamente com outros 20 países, entre os quais Brasil e Chile, assinaram na quarta-feira, no início da reunião, a Declaração de Bletchley para o desenvolvimento seguro da inteligência artificial e concordaram com uma responsabilidade compartilhada frente aos riscos. Nesta quinta-feira, o dono da Tesla, Elon Musk, projetou que a inteligência artificial poderá levar a uma era de abundância, mas ao mesmo tempo alertou contra robôs humanoides, que poderiam perseguir os humanos. Musk conversou em Londres com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak após a primeira cúpula sobre inteligência artificial. O CEO da SpaceX e da Tesla afirmou que chegaria um momento em que nenhum trabalho precisaria ser feito e que os empregos só iriam para quem quisesse, para satisfação pessoal. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. E eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Kleber Werneck. Até lá!